Quarta Academia da cidade de Su. Os estudantes se reúnem no pátio da academia pois hoje será o tão esperado dia em que eles se tornarão jogadores. O diretor informa que o sistema irá designar uma classe quando os alunos entrarem na formação. Você poderá ser um forte espadachim, um cavalheiro tenaz, um assassino ágil ou um poderoso mago. O destino quem decidirá. Então o diretor ativa a formação de transferência e uma luz começa a irradiar abaixo dos alunos. É aí que focamos no nosso prota, Kiao. Fazem 18 anos que ele reencarnou neste mundo, e o tão esperado dia chegou. Esse mundo que ele se encontra é chamado de Estrela Kaiji, um mundo similar à Terra, mas ao contrário do nosso planeta. Este mundo contém várias dungeons ao redor do mundo e ao chegar aos 18 anos, humanos recebem habilidades e as usam para limpar as dungeons. Matando monstros eles conseguem aumentar seus níveis e ganhar atributos para melhorarem suas forças. Então já dentro do sistema é informado que nosso prota entrou pela primeira vez no mundo inferior e se ele gostaria de receber uma classe. É claro que o garotinho fala que sim, então ele já implora aos seus ancestrais para que lhe ajudem e que ele receba uma ótima classe. O sistema começa a carregar e é sorteado com uma classe secreta, Necromante. Já podemos imaginar quão forte nosso prota vai ficar, e sério, de todas as classes existentes no mundo da fantasia, Necromante é a mais apelona de todas. Fala aí nos comentários, se fosse contigo qual você acharia melhor? Nosso protinha já fica muito feliz por ter sido sorteado com uma classe rara e que apenas uma ou duas pessoas no mundo inteiro podem obter, e com o uso de um cajado inúmeros mortos-vivos de alto nível podem ser invocados dos portões do inferno, desde que ele tenha mana. São um exército de um homem só, isto lhe faz o mais forte que a maioria, muito apelão. Porém, ao consultar sua janela de atributos ele percebe que o status de espírito é 0, ou seja, ele é um necromante sem nenhum espírito. Então o prota explica que os atributos iniciais são distribuídos no começo de acordo com sua classe, e o máximo é 10, e ele sendo necromante, uma classe que usa mana, o mais importante dos atributos é o de espírito. O sistema pergunta se ele deseja receber seu talento. Então já chorando nosso prota diz que sim, mas porém não importa mais pois mesmo se seu talento for de rank S, é inútil pois seu espírito é 0. Talentos são divididos em 7 classes, de F para S. Então seu talento começa a ser sorteado. Então ele recebe o talento Coração de Mago, rank desconhecido, efeito ao receber, recebe 10 pontos de atributo, efeito passivo. Pontos de atributos serão fornecidos depois que o jogador matar algum inimigo com ataques físicos. Efeito ativo. O jogador pode fazer com que todos os seus atributos fiquem iguais a outro atributo. Limitação. Só pode escolher um atributo para ser vinculado com o efeito ativo. Então o prota já fica surpreso pois receber pontos de atributos de graça é quase que impossível, pois só se recebe pontos de atributos subindo de nível e ele conseguirá estes pontos apenas matando inimigos com ataques físicos e o que é melhor, ele pode escolher um atributo como base e deixar todos os outros com o mesmo número de pontos. Sendo assim, se ele usar agora ele poderá ficar com 10 pontos em todos os atributos. Um novato com 10 pontos em todos os atributos será considerado como um monstro de tão forte. Então ele pensa que se esperar até sua força chegar a 1000 ou até 10.000 pontos e usar esta habilidade ele ficará muito roubado, pois um necromante com 10.000 pontos em todos os requisitos será um incrível exército de um homem só. Então como sua passiva foca em ataques físicos ele aloca todos seus 10 pontos disponível em força, então com os pontos já distribuídos ele precisa se registrar e concluir a missão de iniciante, pois somente após concluí-la ele irá receber de definitivo sua classe. Então nosso prota é transportado novamente agora para o início do teste de iniciantes, onde a guia deste teste é uma linda elfa chamada de Elaine. O prota já fica todo babão com a beleza de Elaine, e já diz que quer se registrar e iniciar a missão de iniciante. Então Elaine diz que sem problemas ele entrega um presente de iniciante. Este presente é um manto velho, cajado de iniciante e um livro de habilidades rank F, invocar esqueletos. Então o prota diz que o manto é apenas um simples acessório. O livro no momento é inútil pois como tem 0 de espírito não conseguirá invocar nada no momento. O único item útil no momento é o cajado, pois com 20 em força ele pode espancar à vontade os monstros. Elaine vendo o prota viajar já deve imaginar que o moleque é doidinho. O prota pergunta a Elaine qual sua missão.
A moça diz então que sua missão é escapar da caverna enevoada. Então Elaine começa a explicar que para esta missão ele terá que tomar cuidado e para não matar nenhum soldado esqueleto e encontrar a maneira mais rápida de escapar senão, ué, cadê o moleque? O prota nem ouviu a explicação toda e já caiu para dentro do portal. Agora dentro de uma caverna cheia de esqueletos o prota se pergunta se Elaine estava dizendo algo, mas tanto faz, é só uma missão de iniciante, não será nada difícil. Então do nada aparece um esqueleto já atacando nosso prota. Esqueleto de nível 1, vida 20, força apenas 5, defesa 0 e agilidade 1, muito fraco. E com apenas uma cajadada nosso prota derrota seu primeiro monstro. Com isto ele ganha um ponto de atributo e mais 3 de experiência. E por matar seu primeiro monstro ele ganha uma habilidade passiva de rank A, Milagre do Poder, efeito. Todos os pontos de força do jogador dobram de utilidade na hora do ataque. Nosso prota diz que força determina quantos de dano você dá e defesa determina o quanto de dano você recebe. Sendo assim, um ponto de força é um ponto de dano. Se ele encontrar um inimigo de defesa 0 ele irá causar um dano de 42. Devido ao Milagre do Poder que dobra sua força, ou seja, ele ganhou um hack. Porém, sem tempo para pensar em mais nada, começa a surgir mais alguns esqueletos. Então o prota foca em derrotar os monstros, que com seu nível de força é facinho demais. Ao matar 4 esqueletos ele ganha 4 pontos de atributos e 12 de experiência. Com isto ele sobe de nível e ganha mais 5 pontos de atributos. Então sua força agora está em 30. Ele diz que um iniciante ter 10 pontos em um atributo já pode ser considerado um gênio. O prota se pergunta se os monstros estão ali para ele farmar níveis, pois se sim, é roubado demais. Então surge um novo monstro, Capitão Esqueleto, nível 3, vida 50, força 15, defesa 20 e apenas 1 de agilidade. Então basta apenas atacar para derrotar este novo monstro. Ele já parte para cima mandando seu primeiro ataque, que é defendido pelo esqueleto. E logo em seguida ataca o prota, que ao Will percebe que o ataque do esqueleto quebrou o chão, ou seja, é melhor não ser acertados por estes ataques, encontrando uma abertura. No monstro ele ataca o monstro derrubando no chão e com isto a oportunidade de finalizar o monstrengo aparece e com ataque poderoso ele mata o ossudo. Com isto ele conquista 3 pontos de atributos e 10 de experiência. Então nosso prota percebe que o monstro dropa um item e se lembra que seu professor comentou que ao derrotar monstros eles podem dropar núcleos que lhe dá alguma coisa aleatório. Já curioso para saber o que irá receber, ele vê que é um conjunto de luvas que ao usá-lo o próximo ataque terá uma chance de crítico de 100%, porém é um item de uso único. Surgindo mais esqueletos agora com um número maior que antes, nosso prota não fica preocupado, pois mesmo estando no nível 2 e tendo apenas 20 em vida, basta apenas tomar cuidado e não ser atingido. O resto deixa que sua força resolve. Com isto nosso prota derrota todos os monstros e sobe de nível novamente. Já fora da escola vemos que os alunos já retornaram da missão de iniciantes e estão reunidos no pátio novamente. Porém se perguntam por que o diretor ainda não anunciou nada. Outro pergunta se será que ainda tem alguém que não concluiu o teste? E como é possível alguém demorar tanto para concluir um simples teste, sendo que é só correr e escapar dos esqueletos e que se alguém falhar nesse teste ele irá rir demais do fracassado. Então corta para um outro aluno que está sentindo a falta do prota e pergunta se seu amigo está bem. Voltando ao nosso prota, ele se pergunta, já que derrotou todos os monstros, por que não apareceu nenhuma notificação de missão concluída? Então ele escuta uma voz que diz, como ele ousa? Os esqueletos espalhados pelo chão começam a se mexer e se combinarem, então aparece o boss daquele local, um esqueleto gigante com 3 cabeças e 4 braços, nível 10, vida, 400, força, 45, defesa, 60 e agilidade 1. O prota diz que não faz sentido ter um boss na missão para iniciantes e se pergunta que o sistema quer que eles morram. Armando seu primeiro ataque, o chefão parte para cima do prota, que por sorte conseguiu desviar, mas se aquilo acertar ele será seu fim. Apenas da força do boss a sua agilidade é baixíssima e é aí que o prota tem a vantagem. O prota atinge um golpe na parte de baixo do boss, porém causou apenas 32 de dano. O que quer dizer que matar este monstro ele precisará acertar mais de 10 golpes como este. Então nosso prota parte para cima desferindo vários golpes no monstro, que cai no chão. Com ainda 200 de HP nosso prota percebe que isto irá acabar logo sem problema. Porém uma coisa acontece,
O chefe começa a falar e dizer que ele guardou aquela caverna por tantos anos, mas nunca viu nenhum jogador que matasse tanto para chegar até ele, e que não estaria vulnerável se menos dos seus soldados não estivessem morrido, e que um novato como nosso prota não deve viver, ele nunca irá perdoá-lo. Agora ficou sério. O boss acaba de ficar mais forte e atacando o prota ele percebe que além de forte o boss ficou mais rápido também. Com um forte ataque o monstro destrói o chão, então o prota percebe que um ataque direto será mais difícil agora, então terá que bolar um plano melhor. Então com o monstro vindo em sua direção ele percebe que tem uma coluna da caverna prestes a cair e poderá usar isto ao seu favor. Correndo do monstro ele chega perto da coluna e atiça o monstro para vir para cima. Com sangue nos olhos o monstro não pensa duas vezes e parte para o ataque acertando o prota, que voa longe. Mesmo o ataque pegando de raspão lhe causou muito dano. Agora com apenas 4 de HP ele é um alvo fácil do monstro. O prota já pensando que iria morrer. Porém a sorte está do seu lado. A coluna cai sobre o monstro lhe causando dano. Agora no chão e com apenas 129 de HP o prota tem a oportunidade de acabar de vez com tudo isto. Pulando para cima do monstro ele se equipa com as luvas de esqueleto e acerta um ataque crítico no boss causando a sua derrota. Ufa, missão concluída. Agora, como definitivo, Kiaoyu é um jogador. Ele ganha 30 pontos por ter completado a missão e mais 10 pontos por ter sido o primeiro a ter matado o boss e também subiu mais 3 níveis. Agora no nível 5. Como última recompensa ele ganha o Anel do Rei Esqueleto. Não é um item tão bom quanto as luvas de esqueleto, porém a vantagem deste anel é ele ser reutilizável. Então ele se pergunta por que ele foi o primeiro a matar o boss. Será que os outros encontraram outro meio de terminar a missão sem derrotar o boss? Bom, tanto faz, ele irá sair primeiro. Já de volta ao pátio da academia seu amigo, que agora sabemos seu nome, Yan Shandi, corre para lhe abraçar e pergunta o que aconteceu. Por que ele demorou tanto para concluir a missão? Ele até chegou a pensar que seu amigo havia morrido. O prota fica surpreso e pergunta se todos já completaram a missão. Yan Shandi diz que sim, já faz 3 horas desde que a última pessoa saiu. O prota pergunta ao seu amigo que classe ele pegou. Então, Yan Shandi diz que pegou a classe de mago, e faz mago. Fazendo uma referência a Harry Potter, 10 pontos para Grifinória. Interrompendo a conversa o monitor de classe, Ma Fei chega dizendo que nosso prota foi o último a concluir a missão. Como de costume, sempre tem que ter um invejoso. Ma Fei diz que o mais importante é o talento e cheio de orgulho pergunta se o prota sabe qual é sua classe? Fala para esse desmiolado que ninguém está a fim de saber não. O diretor toma a voz e diz que amanhã a sala inteira irá participar de um treinamento para iniciante. Ele pediu para todos se apresentarem e dizer suas classes e talentos recebidos. Então cada um começa dizendo qual classe eles foram designados e qual talentos obtiveram. Então, Zhao Ziyi diz que é uma maga com talento em ler. Su Yu é uma escuderia com talento de rank B, já o exibido. Ma Fei é um espadachim com talento de rank B. As pessoas ficam surpresas pois ao que parece a classe de espadachim é incrível e com talento de rank B ele será alguém muito poderoso. O diretor já fica contente pois nesta leva de estudantes tem vários com rank B. Isto será bom para o futuro. O próximo é nosso prota. Ele já diz que sua classe é necromante e seu talento. Bem, ele não vê motivo para revelar seu talento por agora. Na verdade ele não quis dizer pois nem ele sabe ao certo o que significa. As pessoas ficam surpresas com sua atitude. O diretor fica felizão pois está diante de uma classe oculta. Alguns alunos dizem que houve um necromante que destruiu um sindicato inteiro sozinho. Ma Fei já começa com a dor de cotovelo dizendo que não faz diferença, que ao Will ter uma classe oculta. Magos são pessoas fracas e não aguentam nada. E necromantes são ainda mais fracos. Eles demoram muito tempo para lançar um feitiço ou invocar seus mortos-vivos e como o prota não diz seu talento, Ma Fei tem certeza que o prota fez isto por vergonha. E tem certeza que seu talento deve ser de rank baixo, sabe de nada. O diretor pensa que assim que o prota terminar o treinamento para iniciantes irá conseguir ingressar nas melhores universidades da nação. Feitas as apresentações o diretor prossegue, dizendo que a aula termina por aqui, vão todos para casa e se preparem para o treinamento de amanhã. Os dois amigos saem abraçados. Yan Shandi diz que tem 8 pontos de espírito e seus outros atributos não são tão ruins. O prota envergonhado por ter espírito 0 diz que isso não importa.
O trabalho duro pode compensar a falta de jeito. Já em casa nosso prota diz que esta é a casa que seus pais deixaram para ele, após desaparecerem, sempre que ele chega. Em casa ele diz cheguei como um costume, pois era assim que seus pais faziam quando ele era ainda uma criança. Ele lembra que seus pais eram bons e gentis. Quando ele tinha 6 anos eles saíram numa viagem para a capital, então de repente de forma misteriosa eles desapareceram deixando nosso prota órfão. No dia seguinte, diante do diretor todos se reuniram e o diretor diz que tem apenas um único pedido para o treinamento de hoje. Se acharem que não vão conseguir, lembre-se de recuar imediatamente, mesmo que falhem no treinamento é melhor do que morrer. Então o diretor tranquiliza que o mundo dos iniciantes não é tão ruim e não causa morte de jogadores. Porém tudo tem sua exceção. Houve um incidente catastrófico onde um único mundo de iniciante causou a morte e aniquilação de uma classe com 40 pessoas. Eles sumiram sem deixar traços e até hoje ninguém sabe que tipo de mundo era. Tudo que se sabe era que este mundo se chamava Vila dos Pesadelos, mas contanto que saiam do mundo a tempo não haverá problemas. Então se preparem, pois quando o cronômetro chegar a 0 vocês serão teletransportados. O treinamento dos iniciantes começou. Então a classe é transportada para a entrada de um vilarejo. Todos ficam surpresos e agora que começará o início das aventuras do nosso protagonista.